Continuando a explicação sobre a análise combinatória, vamos agora, nesse tópico, falar sobre o princípio aditivo da contagem. Uma das principais formas de princípio aditivo é usando a teoria dos conjuntos, aplicado à análise combinatória, usando principalmente a questão da união de dois conjuntos finitos que vocês já estudaram ali no primeiro ano. Mas a gente vai dar uma retomada relembrando como proceder. Tá? Vejam o seguinte exemplo aí. Tá? Um elenco de jogadores de basquete de um colégio é formado por 10 jogadores entre titulares e reserva. Destes, 3 pertencem ao segundo ano A do ensino médio. Se o segundo A tem no total 28 estudantes, quantos alunos estudam no segundo ano A ou fazem parte do elenco de jogadores de basquete? Ok? Então, nesse exemplo, um exemplo clássico de dois conjuntos. Conjunto dos jogadores de voleibol, de basquetebol, e conjunto dos alunos do segundo ano A. Então, mas vejam que tem 3 integrantes que são intersecção, que são jogadores de basquete e estudam no segundo ano A. Então, retomando aquilo que vocês já viram no ano passado, 28 alunos do segundo ano A, mais 10 alunos do time de basquete, menos 3 alunos que fazem as duas coisas, jogam basquete e são do segundo ano A, que se eu só somar, estão contados 2 vezes. Isso nos dá 35 alunos que são do segundo A ou jogam basquete. Tá? Lembrando que a gente pode usar a questão do diagrama, principalmente quando temos mais que dois conjuntos, né? Então, se nós temos 2 conjuntos, nós teríamos 28 menos 3, 25, que são só do segundo ano A, e nós teríamos 10 menos 3, 7, que só jogam basquete e não são do segundo ano A, e 3, que são a intersecção do segundo ano A. Então, somando 7 com 3 com 25, temos 35 alunos que são do segundo ano A ou jogam basquete. Lembrando que o que caracteriza a união dos dois conjuntos é o conectivo ou. Aqui é só aquilo que eu já falei para vocês. Segundo exemplo. O segundo ano B do ensino médio é formado por 12 moças e 14 rapazes. Quantos estudantes constituem o segundo ano B? Vejam que nesse caso, o segundo ano B, moças 12, rapazes 14, não tem intersecção. A intersecção é um conjunto vazio. Então basta, nesse caso, somar 12 mais 14, o que nos dá 26 alunos para o segundo ano B. Ok? Esses 2 exemplos nos ajudam a entender um pouquinho a questão do princípio aditivo. Então, de maneira geral, lembrando que a união de 2 conjuntos ela é o número de elementos do primeiro conjunto, do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Se essa existir, né? Se essa não existir, vai ser menos 0, que é o que aconteceu no exemplo 2. Certo? Muito bem. Temos um outro exemplo aqui. Mensalmente, o colégio oferece aos alunos 2 palestras sobre orientação profissional. Mês passado, a primeira foi sobre ciência da computação e a segunda sobre economia. Todos os alunos de uma classe assistiram a pelo menos uma destas palestras, sendo que 18 assistiram a primeira, 23 assistiram a segunda e 8 assistiram a ambas as palestras. Quantos alunos há nessa classe? Então, vejam, palestra 1, 18 assistiram, palestra 2, 23 assistiram e 8 estiveram nas duas. Então, esses 8 estão contados nos 18 e nos 23. Usando a ideia da união de 2 conjuntos, 18 assistiram a primeira palestra, mais 23 que assistiram a segunda palestra, menos 8 que assistiram as duas, então estão contados duplamente. Isso nos dá 33 alunos nessa turma. Então vejam, basicamente a ideia que a gente vai ter para o princípio aditivo
é aquilo que no ano passado vocês estudaram como teoria dos conjuntos, principalmente no que tange a união de dois conjuntos. Tá? Olha um exemplo um pouquinho mais... mais um exemplo aí. Ó. Quantos números de 3 ou de 4 algarismos distintos podem ser formados usando o 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Né? Então isso tem a ver um pouquinho, é uma mistura aqui. A gente vai fazer o princípio multiplicativo para achar os naturais de 3, vai fazer o princípio multiplicativo para achar os naturais de 4 e depois sim, como é os naturais de 3 ou de 4, a gente faz o princípio aditivo. Então, ó, pelo princípio multiplicativo, 6 dígitos na centena, 5 na dezena, 4 na unidade para 3 dígitos. Isso dá 120. Para 4 dígitos, nós teremos milhar 6 possibilidades, centena 5, dezena 4, unidade 3 possibilidades. Esse produto dá 360. Então, nós temos 120 números possíveis com 3 dígitos, 360 números possíveis com 4 dígitos, e não há intersecção, então 120 mais 360 são 480 dígitos, 480 números com 3 ou com 4 algarismos distintos. Um pouquinho mais chatinha essa questão que pede quantos números naturais maiores que 7.000 com 4 algarismos podem ser formados. Tá? Então vejam, tá? Maiores que 7.000 e com 4 dígitos. Tá? E são pares, vejam bem, quantos números naturais e pares maiores que 7.000. Bom, para ser par, a única restrição é que o algarismo das unidades precisa ser par. Então, temos, entretanto, uma outra, vamos dizer assim, restrição, que é a questão que esses números também precisam ser maiores que 7.000. Para ser maior que 7.000, o algarismo do milhar precisa ser um número maior ou igual a 7. Tá? Entretanto, quando esse número que vai no milhar for 8, nós teremos no algarismo das unidades apenas o 4 ou o 6 como uma possibilidade, ou seja, 2. Então, quando o algarismo do milhar for 8, o algarismo da unidade pode ser o 4 ou o 6. Então, tem 2 possibilidades na unidade. E aí, excluindo o 8 e excluindo o 4 ou o 6, sobram 5 possibilidades para a centena. E excluindo a centena, sobram 4 possibilidades para a dezena. Então, 1 que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 2, que são as possibilidades. Temos 40 números maiores que 7.000, pares que começam com 8. Bom, a outra possibilidade para ser maior que 7.000 é quando o algarismo do milhar vai ser 7 ou 9. Então, sendo 7 ou 9, temos 2 possibilidades para o milhar. Entretanto, como precisa ser par, o algarismo das unidades vai ter o 4, o 6 ou o 8 como possibilidades. Então, o algarismo da unidade tem 3 possibilidades. Tirando o algarismo do milhar e o algarismo da unidade, sobram 5 possibilidades para a centena, e tirando a centena, sobram 4 possibilidades para a dezena. Então, temos 120 possibilidades, iniciando com o 7 ou com o 9. 40 começando com 8, mais 120 começando com 7 ou 9, temos um total de 160 números pares maiores que 7.000, usando os algarismos 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ah, claro, uma questãozinha um pouquinho mais puxada quanto a isso, certo? Vai ficar para vocês também os exercícios lá aí na página 371, tá? São 9 exercícios, certo? Lembrando, deixo aqui novamente o link e o código da turma para que vocês, para quem ainda não fez o cadastro no portal Khan Academy, o faça, tá? Teve alguns que tiveram um pouco de dificuldade para fazer esse acesso, então eu fiz um passo a passo, tá? Deixa eu só pegar aqui, ó.
Eu fiz um passo a passo que está lá já no portal de vocês, claro que aqui tem para o segundo e para o terceiro, para vocês eu coloquei para o segundo ano, né? Então lá no portal acadêmico de vocês já está disponível esse passo a passo para acessar o portal e como chegar nas atividades recomendadas, tá? Outra coisa importante, tá? Do portal eu fico com acesso ao e-mail. Tá? Essa semana está agendado para quinta-feira, às 10 horas, a nossa aula online. Tá? Então procurem participar. Por enquanto eu tenho 10 que confirmaram a participação. Eu ainda não tenho os e-mails de todos. Eu até ontem à noite tinha 46 inscritos no portal, de lá que eu catei o e-mail. Espero que todos participem, tá? Espero que tenham entendido. Na quinta-feira, então, a gente pode também esclarecer maiores dúvidas, principalmente quanto à realização e encaminhamento das atividades. Agradeço a atenção, tenham uma boa semana, tenham bons estudos e até breve.